Pois até no sorteio você está em terceiro, Isso aqui. Bom dia aos companheiros da mesa, Dona Maria, Silvana, Camila, Mário, as companheiras, os companheiros do plenário. É um prazer muito grande estar aqui entre os trabalhadores sindicalistas. Eu também sou sindicalista, sou dirigente da executiva da POSP e atuo como professor aqui em São Paulo. Também dizer que Luciana Genro pôde estar presente, porque está numa agenda de entrevista à imprensa em Santa Maria, mas estou aqui representando essa nossa chapa para defender o nosso programa. Primeiro, uma explicação, antes de entrar no debate do nosso programa, sobre por que nós fomos levados a esta candidatura de vice-presidente junto com o Luciana Genro. É importante que as companheiras e companheiros fiquem sabendo dessa questão. Como todos acompanharam, aqui é um setor bastante esclarecido, a coordenação das condutas, então deve estar sabendo que originalmente o nosso Congresso tinha consagrado como presidente o senador Randolfo e o Luciana Genro como vice. Mas depois, já neste ano, por volta de maio e junho, o senador optou de dar prioridade às disputas estaduais no seu estado do Amapá, em função de todos os ataques da extrema-direita, a prefeitura que o PSOL tem em Macapá, e aí nós discutimos, e a Luciana, que era vice, foi para a candidatura a presidente, e eu fui escolhido para, digamos assim, fazer uma dobradinha, representando as lutas de junho, que nós do PSOL reivindicamos ser um dos porta-vozes destinante a outros segmentos, como o PSTU, o PCB, que estiveram presentes nas lutas, mas o pessoal reivindica também de ser um dos porta-vozes dessas lutas, e que Luciana, pela sua mais juventude, representaria então essas lutas, e eu, da velha guarda, tenho 40 anos de militância política, formado na luta contra a ditadura, então de fazer esse vínculo, principalmente nesse ano em que o golpe militar completa 50 anos. Certo? Essa simbologia histórica de resgate, de que as lutas de junho, elas foram evidentemente bastante importantes, mas todos nós sabemos que a luta de classe, ela não iniciou em julho, de todo o histórico, nem vai acabar agora, ela continua. Então é esse tipo de questão. Então é mais ou menos essas questões que a gente gostaria de fazer como introdução. Sobre as eleições que acontecem esse ano, elas são particularmente após a tragédia que levou à morte do candidato Eduardo Campos, uma fatalidade, evidentemente, a primeira vez na história, então altera bastante o quadro político que vinha até então, do ponto de vista de que hoje a Marina ela se apresenta aí, vamos debater sobre isso, mas para o eleitorado brasileiro a possibilidade de Marina ser eleita presidente da República está colocada essa possibilidade, certo? Coisa que se fosse no curso de como vinha sendo feito até o dia 13 desse mês de comparecimento de Eduardo Campos, a história poderia ser outra, A chance de Marina e Eduardo Campos se eleger era bastante difícil. Então, essa é uma situação que nós temos que ver. No entanto, nós entendemos que essas três candidaturas, mesmo com Marina, elas não têm no fundamental, certo, a proposta para enfrentar a crise que se avizinha no nosso país, a solução dada tanto pelo PT como pelo PSDB com a Aécio, PT com a Dilma e com a Marina do PSB, a solução é a mesma. A diferença, vamos dizer, é a dosagem do medicamento para o enfrentamento da crise que se avizinha. Todos nós sabemos, vocês aí
conhece muito bem, né, são sindicalistas, que o desemprego vem aumentando, a inflação disparando, a meta de crescimento do Brasil prevista, né, para 2%, provavelmente não chegue nem a 1%, né, então, para esta crise internacional que vem, né, chegando com bastante grandeza aqui no Brasil, nós conhecemos qual é a solução clássica que os patrões, né, que os governos comprometidos com o poder econômico têm para resolver, né? É mais arrojo e mais tarifaço. Então, nós entendemos que essas três candidaturas estão nesse mesmo patamar para solucionar a crise. A diferença é que uns podem ser mais afoitos na aplicação dessa receita, né, e outros mais paulatinos. Mas, no fundo, o pagamento dessa crise será sobre a classe trabalhadora. Então, nós até cunhamos, né, de que Marina, que se apresenta como terceira via, nós dizemos que ela, na verdade, é a segunda via do PSDB, né, nos debates. Até ela já anunciou que quer governar junto com o PSDB, até anunciou o Serra nesse sentido. Bom, colocado isso, nós temos que ver, né, quero partir então das lutas de junho, né, que foram manifestações bastante importantes. Nosso entendimento é que, com todas as contradições que estiveram presentes nas movimentações de junho, né, com uma pauta bastante diversificada e até com algumas contradições, né, mas no fundamental nós entendemos que foi uma pauta progressista que colocou, né, para a sociedade brasileira aquelas questões que nós, sindicalistas e também enquanto militantes de partido de esquerda, encampamos, que é a melhoria, né, de que os direitos da educação, da saúde, do transporte, da segurança, né, da moradia, para citar alguns deles, não podem mais ser tratados como mercadoria, certo? Então, essa mensagem fundamental, por um lado, das lutas de junho e, de outro lado, de que essa política velha, né, não mais representa essa juventude trabalhadora que saiu, né, aos milhares e milhares, né, inclusive em vários milhões, pelo Brasil todo, né, nas capitais e outras cidades pelo país. Certo? Então, essas duas questões, né, a exigência de que os direitos, né, colocados na Constituição, mas que na prática, através da crise, através do modo de governar, certo, desde a instauração da chamada Nova República, certo, vem sendo transformada, né, mesmo o PT, que se esperava que não fizesse isso, vem sendo governado e transformar esses direitos, né, em mercadoria, ou seja, aquele que tem dinheiro, né, que pode pagar uma boa escola, terá uma boa educação e uma boa saúde no caso. A saúde, na verdade, acaba sendo até o mais complicador, porque o desconto para o plano de saúde é feito de todo trabalhador para ter a sua saúde, mas a gente sabe que essa saúde pública não funciona e o trabalhador acaba sendo obrigado a ter um plano particular de saúde que também não funciona, certo? Nós sabemos de todos esses problemas assim da saúde. Ou seja, então as manifestações de junho, certo, saem às ruas dizendo que não basta mais ter só acesso ao crédito, que possa ter acesso ao consumo, né, que houve um segmento, né, da população que nos governos anteriores do PT eles estavam fora desse processo de participação e de inclusão, e com o governo do PT eles tiveram esse acesso, mas essa juventude trabalhadora, foi bastante clara ao dizer que não basta apenas isso, é preciso, né, que ficou na consigna que a nossa luta não é apenas por 20%, né, entendendo de que não bastava o preço da passagem ficar congelado naquele momento, momentário, mas é que é necessário um transporte que funcionasse, que fosse eficiente, certo? E mesma coisa no processo da educação. No caso do transporte, né, aparece aí a questão da tarifa zero, que é um ponto que a gente também se vai debater. Certo? Então, essa é a primeira questão. Então, nós entendemos que, do ponto inicial do nosso programa, parte daí, né? Parte dessa consideração de que os direitos precisam ser garantidos
para a população brasileira. Esses direitos, fundamentalmente, esses ciclos que a gente cita, né, que é a educação, saúde, transporte, moradia e segurança. Né? Isso não vem ocorrendo, é muito precário. Certo? Então, essa é a primeira questão do nosso programa. Para isso, é necessário apontar de onde vem o dinheiro, né? Porque para que haja uma boa educação, uma boa saúde, né? Essa ideia de que é bom e barato é papo furado. Coisa boa é cara, né? Certo? Ok. Então, nós temos que apontar da onde virá esse dinheiro para poder, digamos assim, garantir que haja esses serviços de qualidade. Nós queremos dizer duas questões no nosso programa, eu vou destacar essas duas questões que nós entendemos que são de maneira fundamental. Primeiro, a questão da dívida pública, certo? Essa dívida pública que já vem rolando de muito a muito tempo, ela é bastante perversa, porque acaba sendo juros sobre juros, de um juros mais alto do planeta, né? Nós compreendemos que esse processo da chamada dívida pública é uma dívida ao mesmo tempo impagável e ao mesmo tempo uma dívida que a gente paga várias vezes em face dos juros sobre juros. Então, a nossa proposta é de que haja uma auditoria da dívida pública para saber aquilo que foi empregado como investimento para a construção de escola, de estrada, de hospitais, evidentemente essa questão será paga, né? Mas nós já sabemos, né, até o nosso deputado Ivan Valente já encaminhou uma CPI no Congresso Nacional, né? Ela avançou, mas não deu consequência porque eles barraram, e já apontou que a maior parte da dívida é, evidentemente, do dinheiro especulativo que entra apenas para enriquecer os banqueiros, os agiotas e os financistas. Então, esta parte, e nós sabemos, né, até pela experiência da auditoria que foi feita no Equador, dirigida por uma afiliada do PSOL, né, Maria Luísa Fatorelli, certo? Em que a maior parte dessa dívida do Equador demonstrou que era um dinheiro apenas especulativo. Então, nessa parte, que é a maior parte, ela será suspensa, esse pagamento, para que nós tenhamos, então, dinheiro para aplicar nesses melhoramentos dos serviços públicos. A segunda questão é uma que nós estamos chamando de uma reforma tributária, certo? Porque os tributos impostos no nosso país recaem fundamentalmente sobre o assalariado, o trabalhador assalariado e sobre o consumo, afetando basicamente o trabalhador e a classe média, certo? Através do imposto de renda, né, que na verdade salário não é renda, e sobre o consumo, certo? Então isso precisa ser alterado, né? Então nós propomos que as fortunas, as grandes fortunas de 50 milhões, né, no nosso país, paguem uma taxa de 5% ao ano. Então essas duas questões, do ponto de vista econômico, são as questões que nós propomos para poder ter, né, a questão de dinheiro para poder garantir os serviços públicos. No campo político, né, é necessário uma reforma fundamentalmente decisiva no nosso país, porque do jeito que as coisas andam, acaba não tendo mudança, né? Nós estamos em plenas eleições, né? Certo? E é necessário, então, destacar aí duas questões. Primeiro, é o financiamento privado de campanha, né? Certo? Os orçamentos, né, dos dois candidatos, a Dilma e o Aécio, estão orçadas nessas campanhas por volta de 200 milhões de reais. Né? Isso é um absurdo, nós todos sabemos que esse dinheiro, né, os mesmos grupos econômicos, né, fundamentalmente os banqueiros, o agronegócio, as grandes empresas, né, as grandes construtoras, né, as grandes empresas de ônibus e as multinacionais, é esse mesmo grupo que é favorecido por esse processo de gerenciamento da política no Brasil, são esses mesmos grupos que financiam as campanhas de quem entende que vão ganhar as eleições. Né? Nós sabemos que, na verdade, isso não é apenas, né, uma doação de campanha, mas sim um investimento que depois será cobrado de forma escrochante, causando, né, jogando para os trabalhadores o pagamento dessa dívida. Então, essa primeira questão de fim do financiamento privado de campanha é a primeira questão, né, dessa reforma política que precisa ser enfrentada, certo? Para que possamos ter mecanismos, né,
de democracia no Brasil, não só da democracia representativa, mas também de uma democracia participativa, tá certo? Então esse é outro ponto fundamental do nosso programa, que é preciso, né, que o povo brasileiro possa participar das decisões políticas do nosso país, que não seja apenas eleger alguém de 4 em 4 anos, tá certo? Que sejam constituídos os conselhos populares, que sejam feitos os plebiscitos, as consultas, etc. Que haja uma participação efetiva, né, da democracia participativa. Por último, né, na reforma política, destacar a questão das coligações, né, certo? Das coligações que são feitas no nosso país, que é uma incoerência, né? Pega o caso do PSB da Marina, né, que apoia aqui em São Paulo o PSDB, o Geraldo Alckmin, e no Rio de Janeiro apoia o PT. Essa é uma questão totalmente incoerente. E se formos pegar as coligações dos proporcionais, dos cargos parlamentares, a coisa fica mais ridícula ainda, que não há critério evidente que existe, mas o critério não é a concordância programática, mas sim um balcão de negócio, aquilo que alguns falam, na verdade é uma grande orgia em que os partidos nanicos, né, vendem a preço de ouro o seu tempo de televisão para poder sobreviver, né? São partidos que não têm programa, que apenas existem de maneira cartorial, né? Então essas questões do processo de coligação, né, é preciso entender que é necessário mudar para que haja, evidentemente, não somos contra as coligações, né, elas precisam existir, mas precisam ser organizadas de maneira que priorize a questão programática, a questão ideológica e não os interesses imediatos e mesquinhos, certo? Então, por último, né, no nosso programa, são as questões dos direitos civis e dos direitos individuais, certo? A questão da juventude, né, a juventude que hoje, em nome do combate ao narcotráfico, né, se transformou, na verdade, em uma guerra à juventude, né? Somos, evidentemente, contrários, né, de que é preciso combater o narcotráfico, evidentemente, mas da forma como vem sendo feita, né, isso aí se transformou em vitimizando a juventude, particularmente os pobres e os negros da periferia do nosso país, né, destacando o Rio de Janeiro, destacando em São Paulo. Então a questão do uso, né, das chamadas drogas ilícitas, especialmente no caso da maconha, nós precisamos debater com a sociedade brasileira e defendermos que haja a sua legalização, que é a forma melhor de encarar esse problema, porque não há nenhuma coerência de que o álcool e o cigarro, que também fazem mal à saúde, né? Nós achamos que o uso de qualquer droga, ele é sempre um problema, mas não podemos fechar os olhos de que essa questão, ela existe na sociedade brasileira. Então nós somos defensores de que haja uma descriminalização e uma regularização do uso da maconha. No que se refere à questão da mulher, né, nós fazemos coro com aquela ideia de que é um problema bastante grande. Primeiro, a questão salarial, a situação de que o mesmo trabalho igual entre um homem e uma mulher, há uma diferenciação salarial. Isso precisa ser enfrentado pelo governo, de que é preciso haver uma igualdade salarial. A questão da violência muito grande que se abate à mulher, também precisamos fazer, né, um enfrentamento dessa questão. E o direito de que a mulher, junto com seu companheiro, junto, né, com seus familiares, junto com o seu orientador espiritual, digamos assim, possa decidir, né, se ela pode suspender, né, uma gravidez ou não, né? Nós entendemos que a questão do aborto não pode mais ser tratado como caso de polícia, como é feito hoje pela legislação brasileira, mas tem que ser feito, entendido como uma questão de saúde pública, tá certo? Porque acontece, né, os abortos, as mulheres ricas têm acesso a clínicas sofisticadas, evidentemente clandestinas, porque a lei proíbe, mas tem todo um atendimento, enquanto que as mulheres trabalhadoras, as mulheres pobres, né, morrem fazendo, né, essa interrupção da gravidez da forma mais danosa possível, tá certo? Né? Então, as questões dos direitos civis, né? E por último, a questão da comunidade LGBT, né? Dos homossexuais e dos transexuais, né? É preciso um combate muito forte à questão da homofobia e de garantir todos os seus direitos, né? Desde o reconhecimento, né, da necessidade deles se unirem, né, em casamento através das leis, para que possa
possa exercer todos os seus direitos garantidos pela lei, né? Então, grosso modo é isso. Depois, com o debate, a gente aprofunda outro tema. Eu agradeço, né, estamos à disposição para as qualquer pergunta. Muito obrigado.